Fala, galera! Eu sou o Júlio Carioca e você está no Volume de Jogo. Hoje, no nosso 10º programa, nós vamos entrevistar o jornalista Sérgio do Boccagi. Mas antes eu vou pedir a vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. Sérgio do Boccagi, é um prazer ter você aqui conosco. Uma satisfação grande também, obrigado pelo convite, ainda mais sendo 10, né? Pô, poucos vestem essa camisa. Opa, muito obrigado. Boccagi, o que você tem feito hoje na TV Brasil, que você está fazendo 40 anos esse ano, né? Eu completei 40 anos agora em julho passado. O que você tem feito em termos de futebol lá? Então, eu agora apresento um podcast do programa No Mundo da Bola, a mesa redonda, né, tradicional dos domingos. Ela agora tem um podcast que vai ao ar toda terça-feira, no horário da manhã, 10 horas da manhã. Ela é gravada na segunda-feira, vai ao ar na terça-feira. Eu faço um comentário semanal para o programa Estádio, toda sexta-feira, que é um recorte, inclusive é um quadro que se chama Recorte da Semana, que fala sobre o principal assunto da semana que passou. Esse quadro vai ao ar às sextas-feiras à noite, o Estádio entra no ar às 18h30. Participo também do jornal de rede, que se chama Rede Brasil Tarde, toda quarta, toda sexta, ao 12h30. E trabalho internamente na gerência de esportes, colaborando com a Escala da Rádio Nacional, que faz parte, na verdade, a TV Brasil é um conglomerado de empresas de comunicação, é a TV Brasil, a Rádio Nacional, a Rádio MEC, a MFM, a Agência Brasil, e a gente colabora lá, o Núcleo de Esporte colabora com todos esses setores. São boas atividades. E também, eventualmente, a gente comenta jogos da Série B que a TV Brasil está transmitindo. E você começou no Jornal dos Esportes, né? Comecei no Jornal dos Esportes, mas isso foi numa época que você nem tinha nascido ainda, foi em 1982, que eu entrei como estagiário do Jornal dos Esportes e fiquei lá até 94. Foram 12 anos de trabalho e eu digo a você que o jornal é a grande escola. Quem trabalha em jornal, trabalha em qualquer outra mídia, e o caminho contrário não existe. Porque eu acho que um jornalista, e eu defendo o currículo, o diploma até hoje na profissão, acho que ele é fundamental para você ter uma base de conhecimento necessária para você exercer a função da melhor forma possível. O jornal, ele faz com que você tenha texto, obriga você a ler e saber escrever e saber se comunicar, a saber escrever textos longos, que são necessários, às vezes, para uma matéria maior na televisão ou no rádio, e a fazer textos curtos, que também são necessários tanto na televisão quanto no rádio. O jornal faz com que você escreva hoje em dia para as redes sociais. Então, é a grande escola que, infelizmente, hoje, nos tempos atuais, é uma mídia que pouco tem reconhecimento e um mercado muito restrito em relação aos outros. Quase sumiu, mas não sumiu ainda. Mas você, quando chegou lá, você começou cobrindo que time? Eu não cheguei cobrindo time nenhum. Eu tive uma oportunidade dada pelo editor da época, que se chamava José Medeiros, e eu fui levado por um amigo que trabalhava lá no jornal, e aí o Medeiros falou, a gente não tinha nem estágio, não era nem remunerado. Na época que eu fiz estágio, era uma atividade que não era sequer autorizada, né? Era uma coisa que existia por debaixo dos panos. Mas o Jornal dos Esportes me aceitou, na verdade o Zé Medeiros me aceitou, e em poucos dias eu vi que havia uma competição que ninguém falava sobre ela, que era o Campeonato de Juniores, né? E aí eu me ofereci para fazer o Campeonato de Juniores. Então eu ia para o jornal, e eu morava com minha mãe na época, em Laranjeiras, e eu resolvi fazer, então, a cobertura de todos os clubes, eram 12. Então eu falava, né? Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Bangu, Campo Grande, que jogava, América. Então, o que eu fazia? A cada dia da semana. Um dia eu ia para a Zona Sul, aí eu fazia o Flamengo na Gávea, fazia o Fluminense nas Laranjeiras, o Botafogo já treinava em Marechal. Então, um dia eu ia para Marechal, um outro dia eu ia para Bangu, ia fazer o treino desses times. Ia fazer ali Madureira, Olaria, pegava um ônibus e ia de um para outro. Fazia uma ronda a cada dia, ligava para um ou outro e fazia uma matéria de 3 times por dia. Ou pegava para o outro dia, entendeu?
E assim eu fui conhecendo as pessoas, criando os meus textos, conhecendo a prática do jornal. Agora, uma coisa que nessa época eu fazia questão de ter essa rotina, era fazer o meu texto e entregava na mão de um redator. E o Jornal do Esporte, na época, tinha os revisores, né, os redatores. E a partir da correção que eles faziam, eu não ficava satisfeito só com aquilo. Eu pegava a correção, porque era máquina de escrever, carbono, né? Eu pegava aquela correção, fazia o texto todo de novo, corrigido, para ele chegar limpinho lá na mão. Aí sim, era o redator, chegava na mão do revisor, o texto todo limpo. Então foi uma forma que eu encontrei de aprimorar o meu texto, de ouvir essas pessoas, descobrir como era a escrita verdadeira, qual a melhor forma, né? E aí eu fui treinando, até que em 82, 83, eu comecei a cobrir o Flamengo como setorista. Você cobrindo o Flamengo como setorista em 83, você trabalhou com feras, né, da rádio na época, Kleber Leite. Muita gente. Como é que era o Kleber Leite como repórter? Então, eu tive ídolos, né, na profissão. Eu ainda quando eu cobria juniores pelo Jornal dos Esportes, eu gostava muito de ir aos jogos no Maracanã, nos finais de semana, porque era a oportunidade que eu tinha de ver. Naquela época, você não chegava nas pessoas, você via e já admirava. Não havia essa possibilidade. Primeiro que não existia celular, começamos daí, né? Então, essa história de fazer foto, faz uma foto aqui e tal, isso não existia. E, assim, por uma questão de... Eu estou com 62 anos, faço 63 em novembro, né? Então, assim, a minha educação fazia com que eu respeitasse aquelas pessoas. Então, eu via Jorge Cury, via Valdir Amaral, o próprio Washington Rodrigues, que depois acabou se transformando num grande amigo, Luiz Mendes, com quem eu vinha trabalhar, enfim, esses são outras situações. Mas no Maracanã, eu via essas pessoas e eu tinha os meus ídolos, que eram os repórteres. O Kleber era um super repórter, né? Mas de quem eu gostava era do Loureiro Neto, que era a dupla dele, né? Era o Kleber e o Loureiro. Aí você vai perguntar, por quê? Não sei. Eu gostava do Loureiro, do estilo do Loureiro, né? Mas o Kleber era um super respeitado, né? Mas naquela época você tinha um Kleber, o Ronaldo Castro, o próprio Loureiro, o Denis Menezes, enfim, tinha uma leva de jornalistas de peso que você ficava escutando para saber a notícia. Na rádio, antigamente, você tinha notícia. A notícia que chegava antes do jogo, durante, depois, enfim, aquilo que abastecia você, que fazia com que o torcedor fosse aos estádios, já chegando lá animado, né, com a informação que esses repórteres traziam. Você falou dos teus ídolos como jornalista. E como jogador? Assim, você trabalhou com alguém na base de algum desses clubes que depois veio a ser profissional? Lógico. De destaque? Lógico. Cita os times? Então, eu cobria juniores. Isso. Né? E cobria a seleção também. Então, em 83, eu era muito amigo, assim, técnicos que ficaram meus amigos. Júlio César Leal no Flamengo, Sebastião Lazzaroni diz até hoje, aquela voz, né? Nós começamos juntos, porque ele era preparador físico da base do Flamengo, nem treinador ele era. Então, Júlio César Leal, Sebastião Lazzaroni, Tuninho Barroso, René Simões, Jair Pereira, Joel Santana, todos esses treinadores eram técnicos da base naquela época. O Joel, quando foi trabalhar na Arábia, ele mandava cartão de Natal e de Ano Novo todo ano. Eu tenho alguns guardados. O René Simões tinha um tino um pouco mais afiado. Eu comento sempre com ele isso. Ele foi para a Arábia e ele me mandava cartas e fotos. Então aquilo chegava, era como se ele fosse um correspondente. E eu publicava no Jornal dos Esportes. Olha. Então o René Simões sempre foi notícia no jornal, porque a cada mês, ou de 2 em 2 meses, chegava uma cartinha. Acho que as pessoas nem sabem mais o que é carta, né? Mas chegava uma carta em que ele narrava as coisas que ele tinha feito, os jogos, o resultado de jogo e tal. Mandava uma foto e eu publicava aquilo no jornal. Fui um assessor de imprensa do René Simões. E aí, voltando ao Jair Pereira, ele um dia me ligou, falou assim, Serginho, me chama de Serginho, né? Tu vem aqui no treino, a seleção brasileira de juniores que ele treinava, estava concentrada no Hotel Atlântico Sul,
que é no Recreio dos Bandeirantes. Essa seleção é aquela que tinha Bebeto, Mauricinho. Isso, então. Aí, Giovani. era longe. Na época, para você chegar no Atlântico Sul, não havia absolutamente nada. Você pegava a reta da praia e era só praia. Eu tinha uma Brasília. Aí eu fui lá no treino. Aí o Jair falou, aquele magrinho ali, pô, aquilo ali tem pinta de jogador? Joga pra caraca. Quem era o magrinho? O Bebeto. O Bebeto chegou do Vitória e nem jogador do Flamengo era. E eu conheci o Bebeto. O diretor, na época da CBF, da base, era o seu Ivan Drummond, que era diretor do Flamengo. O Bebeto chegou, logo depois foi contratado pelo Flamengo por 53 mil, alguma coisa, cruzeiros, cruzados, era um dinheiro. E assim eu conheci o Bebeto antes de ele ser jogador do Flamengo. E o Bebeto é o Bebeto. Né? E a dupla dele do Tetra, o Romário, você chegou? Romário Júnior do Vasco. Então, quando eu ouvia, né, porque agora o Romário já não joga mais, o Romário como jogador tirando aquela onda toda, é a mais pura verdade. O Romário era júnior do Vasco e saía no intervalo do jogo, falava, segundo tempo eu vou fazer 2. Ia lá e fazia. Ele era danado. O Romário sempre foi um cara diferenciado desde da base. O Edmundo eu já não conheci na base, Edmundo conheci depois, porque ele é de uma geração depois. Mas daquela época de Bebeto e de Romário, 64, vários jogadores, Jorginho, né? Aldair. Eu viajei com o Flamengo em 83, a gente foi a Seul. O Flamengo foi convidado para representar, foi um torneio internacional para a inauguração de um estádio em 83, e foi a seleção do México, a da Coreia, tinha um outro time que agora eu confesso que eu não me lembro, e o Flamengo foi representando a seleção brasileira, porque naquele time campeão do Flamengo, naquele time campeão do mundo, eram da base do Flamengo, o Hugo goleiro, o Heitor lateral, o Gilmar Popoca, o Bebeto, o Jorginho, o Aldair. Então todos esses jogadores jogavam no Flamengo, e aí o Flamengo foi com esse time para lá e levou o Marinho Ram, que era o centroavante da Portuguesa de Desportos, da seleção, mas era da Portuguesa, e ele foi como convidado para integrar a delegação, e o Flamengo foi campeão desse torneio lá em Seul. Então, muita gente, eu tive o prazer de conhecer, Giovani, porque eu fui à Olimpíada de 88, pelo Jornal do Esporte, e esse time serviu de base também para a Olimpíada de 88, que o Brasil foi medalha de prata. Tafarel, e depois campeão do mundo em 94. Muita história. Eu agradeço muito a Deus porque as portas foram se abrindo e eu acho que muito pouca gente, e eu reconheço isso, muito pouca gente teve essas oportunidades que apareceram para mim, as amizades que eu pude construir, isso é muito bom. Aí depois de Jornal dos Esportes, você passa um tempo na Manchete. Como é que foi essa época? Foi muito rápido. Eu não saí do jornal para ir para a Manchete. Ah, não saiu? Não. Tá. Eu trabalhava no Jornal dos Esportes e lá tinha um editor chamado Aristélio Andrade. E o Aristélio, ele foi para a TV Manchete, como um coordenador de reportagem lá, e me convidou para ser um dos repórteres. Então, eu entrei no ar em 83, foi minha primeira experiência na televisão, foi na TV Manchete. A equipe éramos o Jorge Vanburg, que hoje em dia mora em Brasília, eu, Iata Anderson, e não me lembro agora se o Antônio Stockler, que era um repórter do Dia, já estava lá na Manchete, confesso que eu não me lembro, mas do Iata e do Vanburg, sim. Eu acho que o Stockler também era. Então a gente formou a primeira equipe de esporte da TV Manchete, Alberto Léo, Paulo Stein, com quem, aliás, eu trabalhei antes de ir para o Jornal dos Esportes, isso pouca gente sabe. Antes de eu trabalhar no Jornal dos Esportes, eu fiz 1 semana ou 10 dias na TV Bandeirantes, levado pela mesma pessoa que me levou para o Jornal dos Esportes, ela tinha me levado na Bandeirantes. E eu fiquei lá 1 semana com o Alberto Léo, fui estagiário do Alberto Léo e do Paulo Stein. Mas só que aí veio a possibilidade de ir para o jornal, e quando surgiu essa possibilidade, o próprio Paulo Stein, na época, foi quem falou para mim assim, olha, vai, porque eu trabalhei lá e o jornal vai te ensinar para um dia você voltar para a televisão. Isso foi 81. Em 82 eu estava no Jornal dos Esportes. E aí lá fui eu.
né? Então, voltando, eu fui para a Manchete e tive a possibilidade de trabalhar lá durante um ano e saí de lá, lamentavelmente, no dia que houve aquele acidente aéreo que vários jornalistas morreram na cobertura de uma inauguração da Petrobras em 84. No dia seguinte, eu estava me despedindo da Manchete, indo para a TVE, levado pelo Telmo Zanini, que era da TV Globo. Agora conta, de 84 até hoje, né? Aí, 84 até hoje. Você começa lá com aquela equipe de esporte. Comecei nos... Então, o Telmo Zanini trabalhava como editor na TV Manchete e era editor também na TVE, que era a TV Educativa. E a TVE fazia transmissão de futebol com Zé Cunha e José Luiz Furtado, que era o repórter. Né? Não é da minha época, mas eu já vi um jogo com eles na internet. Se você pegar no YouTube, isso, eu vi na YouTube, a novela Irmãos Coragem, Irmãos Coragem. Um dos Irmãos Coragem era o Cláudio Marzo, que fazia o papel de jogador do Flamengo. E o Cláudio Marzo dá uma entrevista na novela para o Zé Luiz Furtado. É engraçado para ver como a TVE era uma emissora marcante, tinha o seu valor e reconhecimento, né? Então, o Zé Luiz Furtado, ele teve um problema na garganta, ele ficou com a voz muito rouca, não podia mais ser o repórter de campo. Essa vaga se abriu e o Telmo Zanini, que conhecia meu trabalho na TV Manchete, me levou para lá. Então, eu cheguei e o Zé Cunha tinha tido um entreveiro lá qualquer, que ele falava às vezes demais, e não estava mais na emissora. Porque na época a TVE ainda era CLT, não era um órgão público, né? E o Zé Luiz Furtado saiu, o Zé Cunha saiu, chegou o Januário, entrou. Aí ficamos a equipe, Januário, Aquiles Tirol e eu, e o Sebastião Pereira, que era o outro repórter. E, eventualmente, tinha o Zé Inácio Werneck como comentarista, o Luiz Orlando como comentarista, mas a equipe chamada titular, vamos chamar assim, éramos o Januário, o Chirol e eu. E que é a importância que eles têm na tua vida assim, profissional? Cada um deles. O meu reconhecimento a eles é pleno. Para mim, o Aquiles Tirol foi um grande professor. Aliás, eu acho que uma coisa que as pessoas deveriam ter internamente é o reconhecimento das pessoas que te ajudaram e que te... não só profissionalmente, mas também, né, assim, pelo lado pessoal. Eu nunca esqueço de destacar 3 pessoas, assim. O Zé Medeiros seria até uma quarta, mas foi a primeira pessoa a abrir uma porta para mim e permitir que eu trabalhasse. No Jornal dos Esportes, tinha um senhor chamado Milton Salles. Era o torcedor do América, era o revisor de uma paciência de Jó, né? E era a pessoa com quem eu ficava ali do lado corrigindo o texto. Ele corrigia o meu texto, eu ia lá e revisava. O Newton Zarani, que foi um jornalista do Jornal dos Esportes, apaixonado por basquete e por futebol de salão, uma vez me chamou no canto e falou assim: Bocage, tá vendo eu aqui? A vida inteira fazendo basquete, futebol de salão, a gente não sai disso não. Faz futebol. Não faz esporte amador, não. Se você quiser seguir, vai fazer futebol. Isso eu nunca esqueci, né? Mas fiz muito futebol de salão e muito basquete. E o outro professor foi o Chirol. O Chirol, assim, o comportamento dele como profissional, a postura sempre isenta. Todo mundo sabia o time do Chirol. E nada impedia que ele fosse um profissional isento. É uma coisa que eu procuro ser, né? Mas que hoje em dia as mídias sociais não deixam, né? Porque elas te expõem de uma forma e as pessoas passam a te ver com os olhos unicamente passionais. Mas ao longo desse tempo, eu quanto pude, até os últimos dias deles, todo dia dos pais e dia dos professores, eu ligava para o Chirol e para o Milton Salles. Todo ano eu ligava para eles para dar parabéns e um agradecimento como um filho, e também pelo dia do professor, né? 15 de outubro, eles foram 2 mestres que eu tive. Então, o Chirol foi isso, um mestre para mim. E Januário, um mega amigo, né? Assim, Januário é um ícone, para mim, o melhor locutor esportivo da televisão brasileira, incomparável pela criação, pelos bordões e tal. Eu via Januário, chorava, depois que a gente se separou. Eu encontrava Januário, primeiro eu tinha que chorar muito, porque... era um amigo muito querido,
E até hoje, se eu fizer um post qualquer vinculando o nome do Januário, tem uma repercussão enorme, porque ele marcou uma época, sem dúvida alguma. Mas vocês não se reviram em 2019? Sim, então. A Globo parece que fez uma matéria com ele, né? Isso. O Januário foi morar em Natal, né? Ele era gaúcho, mas ele tinha uma afeição muito grande por uma senhora de Natal, a dona Isabel, que ele tinha como uma irmã, com quem eles moravam juntos aqui no Rio e tal. E aí, quando o Januário teve um problema de diabetes, infelizmente, né, perdeu uma visão e tal, e ele foi morar, então, lá em Natal, e nunca mais vi Januário, até o dia que, pela TV, eu viajei e encontrei com ele lá. Foi muito bom encontrar o Januário. E depois ele veio ao Rio de Janeiro, trazido pela TV Globo, fizeram uma homenagem a ele no Maracanã. Eu fui o meio-campo nisso aí. Aí você levou ele na TV. E aí eu levei ele na TV também e pude entrevistá-lo lá no estúdio, onde tudo começou. Porque eu estreiei na TV, na Mesa Redonda, quando o Januário teve um infarto, em 1987. Em setembro de 87, 2 dias antes do aniversário dele, que era 19 de setembro. E aí eu fui chamado de urgência. Cheguei na emissora e o Dival Santos, que era o diretor, falou assim, olha, hoje você vai apresentar o programa. E eu nunca tinha apresentado. E aí ele me deu assim, papéis como esse que você tem aí e falou, apresenta lá, vai lá. E quem era o time que fazia parte então, uma coisa que pouca gente sabe, que apresentador de televisão não decora. Perdão, não decora, exatamente isso. Ele lê aquilo que tem no teleprompter, né, que fica embaixo da câmera, espelhado e tal. Na TV não tinha. Então, eu não uso TP até hoje na televisão. Né? Eu vou no improviso porque eu fui educado, né? Criado assim. Agora, a mesa, se você me perguntar como é que era, não era. Eu não precisava falar. Falava assim, boa noite, e aí? Não, é claro que eu estou exagerando. Mas lembra o nome dos craques aí? Lógico. Vamos pela ordem. Isso. Eu ficava aqui, né, sentadinho aqui. Normalmente, aqui do meu lado, ficava o convidado, que era um convidado. Aqui ficava o Gerson. Olha. O Gerson chegou mais ou menos nessa época lá. Pô, amigo, o que passou de gente que virou comentarista? Edinho, Raul Plasma, Nielsen, que foram comentaristas lá e depois foram para outros canais. Mas vamos falar dessas feras, né? Então, o Gerson. Aí aqui era o Chirol, Washington Rodrigues, Sérgio Cabral Pai, Roberto Porto. Tá? Do lado de cá, Sérgio Noronha, Luiz Mendes, Rui Porto, Zé Inácio Werneck. Acho que eu não esqueci. Acho que não, era isso. E aí, amigo, o pau comia. Entendeu? Porque cada um com sua opinião não queria forte. Puxar a sardinha pra cima. Né? E era difícil. Era difícil em determinados momentos. E tinha algumas coisas muito engraçadas que as pessoas não sabiam, né? Mas o Rui Porto era muito moleque. E a coisa mais fácil para ele era tirar o Luiz Mendes do sério. Então, o Rui Porto falava assim, ei, pô, Mendes, essa caneca azul é linda, né? Aí o Mendes falava, pô, Rui, tá maluco? A caneca é verde. Porra, Mendes, é azul. Estou dando um exemplo bem chulo, né? E aquilo se desenvolvia numa discussão que, em casa, os caras vibravam, entendeu? Perdia o rumo, às vezes, né? Na época eram poucas mesas redondas que passavam na TV. Era a única. A única? Ah. Era a única. Uhum. E aí, quando acabava o programa, o Rui Porto chegava para mim e falava assim, claro que eu sei que a caneca é verde, mas eu falei aquilo só para gerar polêmica. E ele falava isso de um jogo de futebol do nada. Ele soltava uma parada dela. Ah, o Zico hoje, porra, fez 2 gols, mas jogou nada. Porra, bastava, né? Todo mundo saía da discussão. Não era a opinião dele, ele tinha esse tino, né? Vou gerar a discussão, que é isso que interessa. É isso, foi muito legal. Histórias assim, marcantes e memórias que... E o que representou para você? Esse ano nós perdemos o Apolinho. O que você pode dizer? Pô, Apolinho... O pessoal, quem foi o Apolinho? Então, o Apolinho foi um grande amigo, né? Eu tive o prazer enorme de me tornar, com a Débora, minha mulher, amigos da família dele, né? De frequentar a casa do Apolinho várias vezes. O Apolinho era um gênio. E é um gênio. Porque o que o Apolinho fez se mantém vivo até hoje.
Eu tive um outro grande prazer também, no Jornal dos Esportes, como eu era editor do jornal, o Apolinho entrava de férias sempre em janeiro, para ir para Disney, né? Ele sempre viajava para Disney. Na rádio também tirava férias em janeiro. E ele tinha uma coluna no Jornal dos Esportes chamada Geraldinos e Arquibaldos, que foi um dos bordões que ele criou. E quem substituiu o Apolinho na coluna era eu. Então, o meu texto saía escrito no espaço que era do Apolinho. Isso era muito legal, né? Então, o Apolinho é um símbolo da rádio que nunca pode ser visto como foi ou era, porque a presença dele é viva até hoje por tudo que ele criou, por todos os profissionais que ele formou, pela tendência de comunicação que ele criou como um comentarista depois da Rádio Tupi, né? E a genialidade dele naquele personagem Robetão, aquilo é impagável, é inigualável, né? Ele próprio gravava os textos. Eu ia perguntar, quem era o Robetão? Ele chegava antes, né? Claro, e um operador de áudio fazia com maestria a voz, disfarçando, né? A voz dele. Disfarçando a voz, distorcia a voz para transformar no Robertão. E ele conversava com ele próprio, isso é genial, entendeu? Eu escutava. Ele gravava antes, algumas coisas tinha gravado, mas quando o Robertão entrava era sensacional. E o Zico? O que você pode dizer do Zico? Assim, como pessoa, como jogador, como ídolo? Vou citar só mais uma pessoa quando fala de rádio, nem foi meu amigo, mas o rádio no passado tinha gênios, né? Todos esses que eu citei aqui como comentaristas esportivos foram top, eu deixei né? para você. Mas teve um com quem eu não trabalhei, mas que era de rádio, Áureo Ameno. Eu ia perguntar Esse por ele. eu nem conheci. Aliás, conheci porque ele trabalhou na TV também uma época que o Zé Carlos Araújo foi o apresentador, o Áureo Ameno trabalhava lá também. Mas eu não tive um convívio muito direto com o Áureo, muito próximo. A gente não posso dizer, Áureo era meu amigo, eu conhecia. Mas o Áureo também foi um cara genial da rádio, né? E digo isso sem ter conhecido, porque eu ouvia muito rádio em casa, era um costume que tinha, né? Minha mãe ligava o rádio desde cedo e a gente ouvia rádio, e o Áureo Ameno era um cara que estava lá, né? Então é um cara que acho que sempre vale a pena citar pela história que ele construiu no rádio. O Zico, amigo, eu nunca escondi que sou Flamengo, né? Agora, eu desafio você, ou qualquer um, a me mostrar no ar, eu trabalhando, tomando alguma postura passional. Eu tenho absoluta certeza que não. Porque apesar de eu dizer que sou Flamengo, inclusive na televisão, Márcio Guedes brincava, Carlos, você é Flamengo? Ele volta e meia falava isso, né? Tem gente que me para e diz, você é Fluminense, né? Você é Botafogo, né? E as pessoas acham graça, quem me conhece acha graça quando vê esse tipo de manifestação. Porque eu nunca escondi que sou Flamengo. E por que não? Porque todos esses que eu citei nunca esconderam seus times de coração. E quando você confessa, vamos chamar assim, o seu time, eu acho que de uma forma ou de outra você está se expondo e dizendo para outra pessoa assim, você pode confiar em mim, porque eu não estou mentindo para você. Eu estou dizendo o que eu sou, né? Agora, não queira que eu, na minha rede pessoal, que não é profissional, não possa brincar. E eu brinco, às vezes, também com o torcedor do Flamengo, em determinadas piadas e outras coisas mais. Porque se o futebol não tiver provocação, esquece. A graça do futebol é exatamente a provocação. É você chegar em casa e o porteiro do teu prédio, quando não for porteiro eletrônico, né, que hoje em dia, infelizmente, tem esse troço aí também, e o porteiro do teu prédio brincar com você ou você brincar com ele. Ou teu amigo te ligar, contar uma piada, passar alguma coisa, te provocar. Essa é a graça do futebol. E você não vai me dizer que jornalista esportivo não tem time, porque também é mentira. Porque se ele não tiver time, ele não gosta, então vai fazer economia, saúde, política, vai fazer qualquer outra coisa. Ele não vai optar pela carreira de jornalista esportivo. Ele tem algum motivo para isso. Então, o Zico, eu tenho 62. Em 78, quando o Flamengo conquistou o Maracanã por uso campeão, sabe o que é uso campeão? É quando você invade um espaço, né? Depois de determinado tempo você passa a ser o dono. O Flamengo é o dono do Maracanã desde aquela época, por uso campeão. 78, 79, 80, 81, 82, 83, todos os anos o Flamengo foi campeão no Maracanã.
O Zico era o craque. Como é que eu não vou ter o Zico como meu ídolo? Né? E para piorar essa situação, em 82, eu viro setorista do Flamengo. Né? O setorista era o Wilson de Carvalho, que era o jornalista. Eu fazia campeonato de juniores, como te falei, mas aos poucos eu fui cobrindo as folgas dos setoristas. Então, segunda-feira eu ia ao Flamengo, terça-feira eu ia ao Fluminense, quarta-feira eu ia ao Botafogo. Cada dia eu ia num clube. E aí eu conheci esses caras. E naquela época você virava amigo mesmo, porque como eu era do Jornal dos Esportes, eu tinha que escrever uma página inteira, eu ia de manhã e de tarde aos treinos. Eu ficava lá o dia inteiro na Gávea, almoçava ali em frente, almoçava por ali mesmo e ficava na Gávea direto. Então, tomei banho de gelo do Júnior e do Moser, trabalhando. Estava no sol lá, calor, eles acabaram o treino por volta de meio-dia, estava conversando com um, o outro veio me distraindo, e aí, brincando, que no caso foi o Júnior, e o Moser veio por trás e me deu um banho com aquela jarra, que era água, né? Podia ser qualquer bebida energética, hoje em dia ficaria todo melado, mas era água. Me deu um banho e acharam aquilo super normal. Por quê? Porque era amigo. O que não me impedia de falar mal deles quando achasse necessário. Mal, assim, eu estou dando um exemplo, né? De criticá-los quando fosse necessário. Havia uma amizade. Porra, mas o Zico é o Zico, né, amigo? O Zico é outra história. Só... Fala. Então, quando ele foi vendido, então você estava lá? Tava, lógico que estava lá. Não só lá, como na porta do Jorge Elal durante a madrugada, lá na Urca, eu e vários outros repórteres esperando para ver o que ia acontecer. Passei uma noite inteira na Urca, ali na Mureta. O Jorge Elal morava, não sei se ainda mora lá, numa mureta, esperando para ver qual seria a decisão. Me lembro até hoje de como foi toda a história. A gente estava no treino, acompanhando o treino do Flamengo, o Dunche passa por trás da gente e fala assim, ao final do treino, todos na minha sala. Ninguém entendeu nada. Aí, beleza, acabou o treino, foi todo mundo lá. Aí o Dunche falou, olha, surgiu uma proposta para o Zico, do futebol italiano, assim, a gente gostaria muito, mas o Zico não quer renovar com o Flamengo, tal, acho que mesmo que está na hora dele ir e tal, e o Zico vai embora. Simples assim, sempre. Simples assim. Então, depois a gente fica sabendo, né, que o Flamengo também não teve interesse em mantê-lo, porque naquela época tinha o passe livre, e o Zico já estava chegando numa idade em que ele ganharia o passe livre e poderia ir embora por vontade própria. E aí era uma das últimas oportunidades que o Flamengo teria de receber alguma coisa pela negociação dele. Então, assim foi feito, né? O Zico hoje fala sempre que não queria ter ido, e ir para a Europa naquela época era muito mais difícil porque havia um limite, né, de estrangeiros em cada time. Tanto que o Zico foi para o Udinese, que era um time de menor expressão no futebol italiano, que, no entanto, ele fez um sucesso danado lá, porque ele era o Zico, né? Ele era o cara. Pouca gente sabe, o Zico foi eleito o melhor do mundo 2 vezes, jogando no Brasil. Porque naquela época não tinha eleição de melhor do mundo da FIFA, nem da France Futebol. Tinha da World Soccer, uma revista inglesa, e um jornal italiano, não era o Corriere, não. Eu tenho até guardado isso. E o Zico foi eleito o melhor jogador da América na seleção do ano, pelo italiano, e no Tudo Esporte não, era um jornal. Eu tenho os recortes lá. E na Inglaterra foi eleito também o melhor do mundo. Em 85 ele volta para o Flamengo, né? Da Udinese. Volta para o Flamengo em 85. Aí tem aquela contusão, né? Do Márcio Santos. Do Márcio Nunes. Márcio Nunes. Mas aquilo ali foi mandado mesmo? O que foi aquilo ali? Não. Dizem que foi mandado? Dizem que foi não creio. Acho que ninguém entra mandado para fazer uma lesão como aquela no Zico. Acho que nem ele acredita nisso. Foi desproporcional mesmo, uma infelicidade do Zico, né? Enfim, 1 ano parado, quase 2 anos parado, foi realmente bem... 1 ano, né? Porque na Copa de 86 ele estava lá. Mas você perguntou sobre mim e o Zico, o tempo passou, a gente ficou amigo, né? Assim, se conheceu mais na época de Flamengo e tal. Até que um dia, eu cobrindo o Mundial de Beach Soccer na praia de Copacabana, já anos 90, o Zico foi
integrou a seleção. Eu era assessor de imprensa da competição. E recebi o Zico, né? Tive que levá-lo ao vestiário para saber apresentar a arena para ele. E a gente foi andando e ele me abraçou. Aí eu fiz assim, porra, tá de sacanagem comigo, né? Aí ele, por quê? Eu falei, amigo, cansei de perder a voz por sua causa e você tá na frente de 12 mil pessoas, que é a arena, né? Você tá me abraçando? Ele, qual o problema, pô? Tu é meu amigo, não sei o que e tal. Isso, para mim, é inesquecível, esse momento, porque foi, assim, uma demonstração... Um reconhecimento, né? E uma demonstração da grandeza desse cara, que é de uma humildade. Até hoje, ele atende todo mundo. Eu me lembro do Zico, jogador do Flamengo, o treino acabava meio-dia, a hora que fosse, no sol lá, a criançada toda na grade, e os jogadores iam para o vestiário, e ele fala, isso eu ouvi. Ele falou, eu vou ali porque é quem paga o meu salário. Que bom. Ele ia lá atender todo mundo ali no cantinho dele, independente do horário, porque ele reconhecia o torcedor e mais ainda a criança como aquele que o sustentava como ídolo. Então o Zico, assim, Roberto Dinamite é outro cara, aliás, é curioso isso, né? São meus dois grandes ídolos, o Roberto e o Zico. Pô, mas tu não é Vasco, cara, mas eu nunca joguei bola bem. Eu não estou dizendo que o Roberto não jogasse, mas eu preferia jogar como centroavante, como 9, que era mais fácil do que jogar meio campo armando, né? E aí, como 9, quem é o maior 9 da minha época? O Roberto. Então, o Roberto era, assim, meu ídolo, assim, muito grande, né? Lamentavelmente, a gente perdeu. Mas, falando ainda do Zico, um dia eu estou num shopping, toco o celular, eu olhei, eu reconheci pelos últimos 4 números, até hoje são os mesmos. Aí eu falei, pô, esse número eu conheço. Alô? Bocage? Aí a voz, né? Aí eu olhei, Zico? Assim. Eu falei, Falei, porra, tá me ligando? Eu tava no Shopping Tijuca, né? Ou seja, para você ver como as coisas são marcantes que eu não esqueço, né? E desde então, isso faz 24 anos... Da ligação? Eu sou o mestre de cerimônias do torneio do Zico, que ele faz o torneio Brasil-Japão, né? Eu apresento isso para ele, apresento na abertura e apresento o encerramento, que foi ali que ele fez. Pô, pode fazer para mim e tal? Eu falei, lógico. Então a gente tem um acordo, né? Ele me dá entrevista e eu faço isso para ele lá todo ano com a maior satisfação. Viramos amigos. Então, além do Jornal dos Esportes, da TVE e da Manchete, você trabalhou também na Rádio Globo, né? Rádio Globo. Rádio Globo, estava eu na rádio, estava lá na TV, e o Gilmar Ferreira me ligou para... Pô, tu quer vir aqui na rádio participar do programa um dia e tal? Pô, lógico, né? Eu era ouvinte. Aí fui, cheguei lá, era Globo Esportivo. Luiz Penido apresentando, Gilmar, que era o espião do jogo, Gilmar Ferreira, Loureiro Neto. Teu ídolo? Meu ídolo, né? Do lado de cá, Felipe Cardoso, Heraldo Leite. Felipe Cardoso, Heraldo Leite. E eu entrei ali, naquela meiuca. Aí fiz o programa, tá, papapá, beleza. Aí, pô, pode voltar aí? Posso. Acho que na terceira ou quarta vez, aí o Gilmar falou, pô, você quer ficar? Porque o Globo Esportivo a gente tem como se fosse um de cada time. Então o Felipe era o Fluminense, o Heraldo Botafogo, o Loureiro era o Vasco, o Gilmar era todos, não era o espião, e eu entrei de Flamengo. Porra, maravilhoso. Isso é uma experiência. Rádio é fantástico, né? Rádio é o Twitter, né? Para mim é isso. O Twitter é a rádio. O Facebook é a TV. Ou o jornal, como quer que seja. Agora o Instagram é a TV, né? Então você pode fazer esse paralelo. O Twitter, que é imediato, é a rádio. O Facebook é o jornal. E o Instagram é a TV. Nos tempos de antes, né? Demorava mais a chegar. E a experiência da rádio foi maravilhosa. Fiz a Copa do Mundo lá, 2014. Foi muito bom. Aproveitando que você se declarou flamenguista... Flamengo, o que você... Porque flamenguista, como é que é o hino? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tá escrito flamenguista? Não. Eu sou Flamengo. Você acredita realmente que até 2029 o estádio está pronto? O que você acha do estádio? Assim, eu não sou contra o estádio, tá? Mas não acho que o estádio seja fundamental para o sucesso do Flamengo. Nos últimos 4 anos, o Flamengo faturou 1 bilhão, não foi? Acho que é 1 bi e 300. No último 1 bi e 300. Mas nos últimos 4 faturou 1 bilhão. Sinal de que o estádio não faz tanta falta assim.
Claro que é possível arrecadar mais, se transformar num clube enorme, outras coisas mais, um patamar europeu. Claro. Se a gente vê que outros grandes clubes brasileiros têm seu estádio próprio e que faturam com isso, o Flamengo, pela sua grandeza, pela sua torcida, também é capaz de atingir um patamar tão alto quanto. Mas mesmo sem o estádio, ele já está acima dos outros. Eu acho que o estádio coloca o Flamengo, no momento, numa situação a ser analisada com mais calma pelas questões financeiras e de investimento. 2 anos atrás, o Flamengo foi 2019, um pouco mais, 2020, o próprio presidente Landim deu uma entrevista para a gente lá na TV, sendo contrário ao estádio, exatamente por todo o dinheiro que seria envolvido e pela necessidade que o Flamengo teria de capitalizar 1 bilhão, né, para a construção desse estádio. Isso foi 2020. Claro que as coisas mudam, né, com o passar do tempo e tal, mas o Flamengo, com o dinheiro que ele tem hoje, que ele arrecada hoje, não seria suficiente para a construção do estádio. Seriam necessários parceiros e para isso, eles estão lá para pensar e estudar e certamente sabem mais do que eu. O que eu quero dizer é que eu não sou contra o estádio, mas não vejo como necessário. Para mim, o que o Flamengo deveria lutar e batalhar era por uma legislação mais favorável a ele na administração do Maracanã, que é onde a torcida já está habituada aí, é onde o Flamengo é a sua casa. A torcida canta, o Maraca é nosso, Raul, não canta isso? E se não fossem o Flamengo e o Fluminense, o Maracanã hoje seria um elefante branco, falido, quebrado, sem estrutura alguma para receber jogos. Isso que eu acho que é injusto dos clubes que resolvem jogar lá, porque esses clubes não investem absolutamente nada, pagam nada para jogarem lá e fazem exigências indo à justiça que, de certa forma, enfraquecem esse poder, vamos chamar assim, do Flamengo sobre o estádio. Então, o Flamengo e o Fluminense, volta e meia, se veem derrubados pela torcida, pela justiça, sendo obrigado a aceitar mais alguns clubes jogando lá. Se houvesse uma legislação que defendesse o Flamengo, nessa situação do Flamengo ser mais proprietário, se é possível falar isso, do Maracanã, eu acho que seria a melhor solução para o clube. Mas o estádio está aí, não sei se nesse tempo de 5 anos será construído, e no futuro a gente vai ter uma análise melhor dessa questão. E a saída do Tite e a entrada do Felipe Luiz? Será que agora o Flamengo engrena? Ou só falta 2 meses e já acabou o ano? O Tite eu próprio defendi, porque eu não gosto de analisar trabalho de treinador baseado no que a gente vê na seleção. A safra da seleção brasileira já há alguns anos é fraca e os motivos são diversos, né? Não tem campo de pelada, o futebol de salão é outro, aquele jogador habilidoso tipo Zico, Ronaldinho Gaúcho, driblador, que saiu do futebol de salão, hoje a gente não tem mais. O quadro do futebol de salão é muito maior, a necessidade do raciocínio rápido é menor do que tinha antes, já não se formam tantos jogadores saindo do futebol de salão. Outra coisa, a procura da garotada pelo futebol faz com que, hoje em dia, o garoto que chega para treinar num clube, ele... Você gosta de jogar de quê? Você joga bola? Não. Não, mas se jogasse, você gostaria de jogar de quê? Centroavante. Centroavante. Você ia chegar lá e falar, eu sou centroavante. Aí o cara ia botar lá você para jogar e tal. Ah, não ficou bom não, pode ir. Antigamente, nos clubes, existiam os técnicos de verdade, ex-jogadores e tal, que olhavam para você e diziam, pô, você quer jogar de centroavante? Mas você é melhor na zaga, hein? O Moser era centroavante, virou meia, virou zagueiro. Porque um olho clínico trouxe o Moser para trás. Hoje em dia, se ele chegasse lá, ele ia ser liberado. Então, isso é o que acontece hoje. Então, você não tem essa profundidade, esse olhar clínico para você adaptar o garoto, aproveitar os melhores valores. Então, o futebol decai com isso também. E aí, de repente, o cara assume uma seleção brasileira, tendo que trabalhar 3, 4 dias para dar resultado em 2 jogos numas eliminatórias, trabalhar 18 dias para uma Copa do Mundo, com jogadores que chegam em fim de temporadas, que vêm da Europa, outros que vêm do Brasil, em condições de físicas e técnicas totalmente distintas, tendo que dar um resultado. Jogadores que se veem a cada mês,
Ah, tudo bem, eles estão juntos ali, mas durante um mês, às vezes 2, porque ou se lesionou, ou o técnico escolheu chamar outro, e de repente o cara tem que dar resultado. Então eu sempre defendi o treinador, assim, ele é bom? É, mas será que o trabalho que ele faz na seleção é o mesmo que ele faria num clube? Fernando Diniz. Eu não gosto do estilo de jogo do Fernando Diniz. Mas ele no Fluminense deu o resultado, foi campeão da Libertadores e tal. Mas quanto tempo ele levou para fazer aquele jogo? Como é que você quer que o Fernando Diniz na seleção tenha o mesmo resultado? É impossível, né? Então, quando o Tite veio para o Flamengo, o meu olhar do Tite era do Tite técnico de time, com resultados expressivos. Acho que vai dar certo. Mas não deu. Não deu porque o estilo de jogo do Tite não é o estilo do Flamengo. O Flamengo tem um estilo de jogo que a torcida empurra para frente, que a torcida exige um time mais veloz, mais ofensivo. Ah, teve o Campeonato Carioca e sofreu um gol. Desde quando o Campeonato Carioca é parâmetro para competições nacionais? Nunca foi. E aí o torcedor meio que se iludiu e o próprio Tite, eu acho, também aproveitou isso para dizer, olha aqui, a nossa média de gols sofridos. Claro, pô, no Campeonato Estadual sofreu 1, né? Entrou para a história como um recorde, né? Mas sofreu 1 no Campeonato Estadual. Não valia de... O título, para mim, vale. Eu acho que o Campeonato Estadual tem seu valor, né? Porque se perder, derruba técnico. Mas quando ganha, eu acho que é legal também. Mas falando do Tite, eu acho que ele se agarrou a isso e contou com esse retrospecto para fazer com que a média dele subisse. Quando vieram os jogos mais difíceis, e essa temporada é insana, né? Ele acabou caindo. O Gabigol, desde da Copa, já se sabia que ele e o Tite não se relacionavam bem. E parece que antes teve um episódio também, numa palestra do Tite, uma preleção, e que o Gabigol estava no celular. E que aí o Tite, desde então, já não curtiu muito a presença do Gabigol. Então já se sabia que ele não seria muito aproveitado no Flamengo, né? Que ele ia ficar um pouco alijado nessa situação. E para piorar, as lesões, né? Que afetaram muito o Flamengo, mas enfim. Aí chega o Felipe Luiz, não foi difícil, né, para ele, porque ele já estava no clube, ele conhece os jogadores, e ele só fez... Você tem... Eu tenho memória, não tenho? Você, quando eu cheguei aqui, lembrou de uma situação que colocou a gente frente a frente em que ano? 92? 92. Para o jogador de futebol, ou Arrascaeta, lembra quando era o Jorge Jesus? Ah, então é aquilo que eu quero. O Gabigol, o Bruno Henrique... O jogador tem esse conhecimento, sabe como é que funciona. Se você olha o Flamengo, o Wesley é o Rafinha. Atrás, alguém resolve. Não estou comparando, não, pelo amor de Deus. Vamos resolver lá na frente. O Léo Ortiz é o perfil do Rodrigo Caio. Aquele jogador tranquilo, habilidoso, sabe sair jogando e tal. O Léo Pereira é o Pablo Mari. E o lateral esquerdo, Alexandro, é o próprio Felipe Luiz, que ele se vê ali também. Vamos para frente. O Pulgar é o Ilharão, mais o pegador, tal, só que o Pulgar bate mais, né? Mas os dois são bons de cabeceio, né? Na área. Passam bem a bola. Passam bem a bola. O De La Cruz é o Gerson, né? E o Arrascaeta é o Arrascaeta 5 anos mais velho. Então a gente tem que levar isso em consideração também. O Gerson é o Everton Ribeiro, né, do novo time. Inclusive canhoto jogando pela direita. Canhoto jogando pela direita. E é uma função muito melhor para ele ali do que ficar no meio rodando e perdendo bola. Então ele ali é o Everton Ribeiro. O Gabigol e o Bruno Henrique, 5 anos mais velho. É o Flamengo do Jorge Jesus. Então o Felipe Luiz foi muito bem aceito. E o Vasco? Você acredita que ele passe pelo Atlético Mineiro aqui e chegue na final da Copa do Brasil? Copa do Brasil? Quem é o Atlético Mineiro? É uma incógnita, né? Porque num campeonato ele tem um desempenho, no outro tem outro. E às vezes tem os dois desempenhos no mesmo campeonato, né? Começou mal no primeiro jogo contra o Vasco e acabou virando. Pensando na frente, vamos pensar no Flamengo, né? Eu acho que o Flamengo passa pelo Corinthians, né? Tem muito mais time que o Corinthians, ainda mais. Se bem que na época do Tite, quando o Flamengo parava 10 dias, voltava pior. Vamos ver agora no Felipe Luiz, né? Parou 10 dias, vamos ver como é que volta. Mas eu acho que o Flamengo passa pelo Corinthians, antecipei sua pergunta, mas jogando lá, acho que o time do Corinthians sem o Depay, se é que vai ficar, né? Não, parece que na Copa do Brasil não pode jogar. Não pode jogar, mas eu quero dizer, sem ele é outro, né? Tá. E eu acho que o Flamengo consegue passar pelo Corinthians.
Para o Flamengo, é melhor pegar o Vasco, mesmo sendo um clássico estadual, né, que tem todos os ingredientes que se somam, a rivalidade maior, tal, mas não precisa viajar e não corre o risco de enfrentar um Atlético que de uma hora para outra se transforma num super time, quando os caras lá resolvem jogar, né? Scarpa, Hulk, Paulinho e outros mais. Então, tomara que o Vasco passe, né? Para ter no futebol carioca mais uma final de Copa do Brasil como foi em 2006. Quem sabe a revanche do Vasco, né? E o Fluminense, você acha que escapa? Não. De forma bem objetiva, acho que não. Muito difícil. Eu não vejo no Mano uma capacidade de fazer com que o time do Fluminense reaja. Se bem que agora está fora da zona do rebaixamento, né? Ele saiu da zona do rebaixamento. Mas é um time regular ainda, que às vezes paga o preço dos jogadores de mais idade, né? O Arias está para sair, não tem essa possível negociação, e é um jogador que desequilibra no time do Fluminense. Sim, acho difícil o Fluminense escapar do rebaixamento. Acho que o momento do Fluminense não é muito bom. Tomara que escape. Eu, como jornalista do Rio, mas sim, ligado ao futebol carioca, para o torcedor do Flamengo, do Vasco e do Botafogo, claro que eles gostam que o torcedor do Fluminense esteja na segunda divisão, para a zoação. Mas se você pensar esportivamente, é muito ruim. O que é melhor para o Flamengo, Vasco e Botafogo? Jogarem com o Fluminense no Maracanã ou jogarem com quem vai subir, o Sport? Ou jogarem com o Sport em Recife? Ou quem vai ficar, se o Fluminense cair, vai ficar o Vitória, né? É melhor jogar com o Fluminense no Maracanã ou pegar um avião e ir lá a Salvador enfrentar o Vitória? É melhor jogar com o Fluminense no Maracanã. Então, esportivamente, para os times do Rio, é melhor que nenhum deles caia. Que todos eles fiquem na primeira divisão. Que evita uma viagem e você economiza tempo e gasto. Sem contar que valoriza o futebol carioca também, né? Então, eu quero que o Fluminense permaneça na primeira divisão, é óbvio, mas acho difícil. E o Botafogo, esse ano conquista alguma coisa? Se o coisa? Botafogo não for campeão esse ano, não sei o que serão dos meus... Valdir Luiz e outros amigos assim, botafoguenses, né? Eles estão preocupadíssimos com a situação. A última rodada, que fez com que o Botafogo abrisse 3 pontos, ajuda. Mas tem um confronto direto, Palmeiras e Botafogo ainda, lá, né? E o Palmeiras, a gente se lembra sempre, está só no Brasileirão. E o Abel é chato pra caraca, né? Como treinador. Ele tem um quê de campeonato brasileiro, parece que o campeonato brasileiro gosta dele, né? Ele só ganha Brasileirão. É possível, o Botafogo tem um timaço, sem dúvida alguma, mas o Palmeiras também merece respeito, até pela sua tradição, né? E pela força que tem e por essa possibilidade de só disputar uma competição. O Botafogo precisa ampliar a vantagem. Se chegar nessa diferença aí de 3 pontos só para o Palmeiras tendo que jogar lá, sei não, hein? Tomara que dê Botafogo. Até para quebrar essa rotina, né? Chega de Palmeiras campeão. Então você acredita que o Fluminense não escape? Será que cai mais algum grande ou só o Fluminense? Pô, o Corinthians está pior que o Fluminense, né? O Corinthians consegue ser pior que o Fluminense. Mas tem um time reforçado pelo Depay, né? Atlético Goianiense cai. Quem está ali também é Cuiabá, né? Criciúma. Tem muito time ruim. Faltam 10 jogos ainda, né? Isso. Faltam 10 jogos. Vou arriscar, não. Acho que não. Assim, o Corinthians é um risco também. Você lembrou bem do Corinthians. Talvez Corinthians e Fluminense briguem por uma vaga. Pronto, para satisfazer você. Tá bom. Bocage, eu quero te agradecer, tá? Obrigado a você. Deixa tuas redes sociais. No Instagram, @Sérgio do Bocage. E eu tenho um canal... Vou falar contra você, tá? Não tem problema. Não tem problema. Eu tenho um podcast sobre futebol em que a gente tenta levar o jogador para falar dele. Deixa o endereço pra gente. É o Fala Craque Oficial no YouTube. Fala Craque Oficial, que eu apresento com o documentarista Carlos Cola e a gente procura levar o jogador para falar dele, sem fazer comparações. O jogador não gosta de fazer comparação. Quem é melhor, Gabigol ou Nunes? O jogador não gosta disso. E eu acho que a gente tem que recuperar
a história do futebol, ter esse acervo para o torcedor de hoje ver o verdadeiro futebol brasileiro que hoje não existe mais. Galera, então o volume de jogo de hoje está terminando. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha. @canal Volume de Jogo. O Thiago hoje teve um compromisso de trabalho, mas nos próximos episódios ele vai aparecer. Valeu? Um abração!